Poucos filmes sofreram tantas reviravoltas. Opa, já meti um fogo. Poucos filmes sofreram tantas reviravoltas quanto Liga da Justiça. Mesmo antes do lançamento, em 2017, quando ainda podíamos ir ao cinema, ele passou por uma mudança de direção, saindo das mãos de Zack Snyder, que estava enfrentando graves problemas pessoais na época, e foi parar nas mãos pouco talentosas de Joss Whedon. O nome do Joss é meio dificinho, né? Joss Whedon. Enfim, curiosamente, o Whedon foi o diretor dos Vingadores, o grande sucesso da Marvel, que a DC queria desesperadamente repetir. O resultado foi uma catástrofe, e os fãs entraram em cena pedindo ao Warner que lançasse a versão sem cortes feita por Zack Snyder. Nesse 18 de março, o mundo viu a obra pronta, com impressionantes 4 horas e 2 minutos de duração. Então, neste Quarentena Cult, vamos debater a principal questão sobre este filme. Vale a pena ficar tanto tempo em frente à televisão, já que a gente não pode ir ao cinema, assistindo o corte aí de Zack Snyder? Com a palavra, Maria Clara Vieira, nossa editora de ideias. Fala, Maria Clara. O Gil já está dando risada. Tanto que o Rio já tá rindo, eu tô até com vergonha de defender o filme, assim, eu já tô me sentindo humilhada por tabela, mas eu vou. Você vai ser o Pozonoff do programa de hoje. Que o Pozonoff, ele vem com filme ruim, daí ele começa defendendo, na metade ele já tá com vergonha e no final ele tá falando mal. Pela minha sugestão do Quarentena sobre o principalmente porque pela hype, né? Assim, pelo hype eu tava com muita vontade de ver, porque eu gosto de filme de herói, eu gosto da pancadaria, gosto dos efeitos, gosto do gênero. Então, queria ver o tal do Snyder Cut. Estava muito curiosa e acho que, enfim, a curiosidade era, se não geral, né? Porque eu do jeito que já estava rindo, não estava nem a fim de ver. Mas eu queria, enfim, ver no que tinha dado, porque eu também detestei Liga da Justiça. Né? Assim, eu me lembro de ver Batman vs Superman no cinema, gostei, pro horror dos meus amigos, enfim, de todo mundo. Tô falando, vai ser muito difícil aqui a minha posição nesse programa, mas mas o Batman vs Superman, eu gosto, eu sei que o filme não é bom, mas eu gosto porque é o Batman vs Superman, então eu gosto também. Eu achei que o resultado não é maravilhoso, mas é satisfatório. Eu sempre quis ver o Batman e o Superman. Batendo no Superman. Não, eu sou super team. Mas eu queria ver os dois brigando, pô. Então, eu gostei do Batman vs Superman, assim, me prendeu o filme, eu não sei explicar em termos técnicos muito mais do que isso, é um filme que eu, enfim, assisti, prestei atenção, gostei da porradaria e tal. Adoro a Gal Gadot, assim, então ela entrou em cena, já fiquei, meu Deus, eu não acredito, Mulher Maravilha. Mulher Maravilha é um filme maravilhoso, né, com outra diretora, com a Patty Jenkins. Você depois... assistiu a Mulher Maravilha 84? Sim, vale outro Quarentena muito melhor, inclusive. Mas depois a gente fala disso. O Dio vai ficar muito feliz falando sobre esse assunto, inclusive. É maravilhoso. Mas voltando à questão do Snyder Cut, eu fiquei com vontade de ver, porque eu fui ver Liga da Justiça no cinema e eu achei um saco, assim, né? Achei, enfim, não vi muito sentido naquilo. Fiquei curiosa para ver a versão inteira. Né? Então, eu sugeri, antes de ter assistido, depois eu fui assistir que 4 horas, eu vi que nem uma série, para ser sincera também, para horror de Dionísio, eu vi 1h30, depois eu vi 2h30, depois eu vi o resto. Não, oprimi aqui meu marido para ver comigo, fala. Até aí tudo bem, porque mesmo entre os meus amigos, eu acho que eu fui um dos poucos, se não o único, que assistiu as 4 horas de uma vez. Assim, e aí você acaba o negócio, parece que você sofreu uma lobotomia, assim, você chega na hora, você fala, acabou o filme, eu tava zonzo, assim, eu falei, meu, o que aconteceu aqui mesmo na minha vida? Mas continue, claro, eu tô meio quieto você falar. Eu oprimi meu marido para assistir comigo, assim, né, rolou uma opressão estrutural aqui em casa para fazer... Maria Clara, deixa eu só te interromper um pouquinho. Eu falei com a palavra Maria Clara, mas eu nem falei que o Dionísio Zamêndola, do Bunker do Dil, tá aqui com a gente no início do programa. Que tipo de apresentador é esse, né?
Então, quem tiver nos escutando, porque... Ele já é de casa, então é aquela pessoa que, tipo, tá aí hoje, entendeu? Apareceu. Pois é. Não, ó, gente, tem o canal, o Bunker do Dio no YouTube, vão lá, tem todas essas explicações, teorias, o Dio faz lá muita coisa bacana que tem muito a ver com o que a gente faz quando a gente vai fazer a análise de filmes no Ideias e tal. Então, por favor, prestigiem o Dionísios, que ele está aqui com a gente hoje, falando desse filme maravilhoso. E depois, logo a palavra vai passar para o Dio, então, desculpa, Maria Clara, voltando para você. Imagina, eu tô terminando, né? Eu fui assistindo. Não, vai ser tão rápido a tua apresentação? Você já está terminando? Não. É que, enfim, é que a minha defesa. Bom, vamos direto ao assunto, né? Eu não sou uma pessoa absolutamente especialista em cinema, que nem vocês dois. O Jones entende quadrinho, o Dio entende bastante cinema. A minha reação é basicamente: o filme prendeu, o filme não prendeu, achei muito sem sentido, não achei. Achei Liga da Justiça sem sentido, assim, eu achei o Aquaman um inútil, achei... eu não gosto muito desse excesso de slow motion, e eu achei que tem mais ainda nesse filme, mas eu gostei porque eu me senti presa, assim, mais presa à história das personagens, né? Entender um pouco mais sobre o Cyborg, eu achei legal. Gostei do vilão novo, né? O Darkseid, eu achei que ele é um vilão mais interessante, aquele lobo da Steppe, que parece um negócio meio aleatório, um vilão meio surgiu, brotou do nada, fazendo nada, não quer nada com nada, assim, não tem uma construção mais interessante. Não que esse agora seja genial, mas está um pouco melhor. Enfim, eu gostei mais, assim, ele é longo, não precisava ter 4 horas, podia enxugar uma ali, sei lá, uma meia hora, uns 40 minutos talvez, mas eu gostei de conhecer um pouco mais as personagens, eu fiquei um pouco mais presa nisso, saber um pouco mais sobre o Aquaman, eu sei que tem um filme dele, mas continua sendo inútil, mas eu ainda achei que tem um pouco mais de coisa, então me prendeu, assim, eu achei melhor, não é um bom filme, mas é melhor do que o Liga da Justiça do Joss Whedon, assim, para ficar excelente, podia ser um pouquinho menor. Então é isso, assim, eu achei, me irrita a porradaria com muito slow motion, sabe, assim, eu acho que fica um drama meio... Não sei se ele faz com a intenção de imitar quadrinho, sabe, aí vocês que entendem disso podem me explicar melhor. Esse tipo de cena me irritam, dá uma canseira e ele abusa disso. Eu gosto desse visual mais tenebroso, assim, parece que o filme tá mais escuro, mais fechadão, assim, né, mais... Enfim, eu gostei dessa vibe. Vocês veem que eu manjo muito de cinema, né? Eu não sei falar em termo técnico nenhum. Mas eu gostei. Então, enfim, é isso. Achei melhor do que o Liga, do que o primeiro, né? E gostaria de ver o que ia acontecer depois. Eu fiquei curiosa com o tal Darkseid, o que ia acontecer, como é que foi essa era na qual as Amazonas, o pessoal lá do Aquaman, que agora eu esqueci o nome, os Atlantes e os humanos lutaram juntos. Eu achei interessante, né? Enfim, eu gostei desse background um pouco mais robusto na história da Liga da Justiça. Mas, assim, o que me irrita, e de novo, né, aqui na minha análise mais rasteira, é que nunca vai chegar aos pés da Marvel, sabe? Assim, não é uma grande união de super-heróis que a gente se apaixonou ao longo do tempo, você vê todo mundo lutando junto e fala, caraca, que maneiro. O mais engraçado é que, assim, para mim, enfim, que sou bem mais nova que vocês, eu conheço a Liga da Justiça e os super-heróis de assistir TV Globinho. Então, para mim, os personagens da Liga da Justiça chegaram primeiro na minha vida. Seria mais esperado que eu ficasse mais empolgada vendo eles em ação, num filme e tal. Eu não conheci ninguém da Marvel, eu conheci com os filmes e achei muito mais empolgante do que ver heróis, que são mais comuns, assim, que eu conhecia melhor o Superman, a Mulher Maravilha, o Batman, coisa e tal, lutando juntos. E foi uma coisa meio tipo, né, parece que tá copiando a Marvel. Não tem um multiverso ali, você não tem um universo de personagens construídos, com um negócio meio feito nas coxas, meio feito na pressa. Então, eu lembro que eu tava conversando com o meu marido aqui, coitado da gente assistindo, e eu falando, nossa, gostei, eu tenho o Flash, o Homem-Aranha, aí tem o Cyborg, que é... Quem que a gente associou com o Cyborg mesmo? Não sei se é o Visão, assim, mas cada um tem um personagem meio equivalente, meio mal feito. Salvo a Mulher Maravilha, que eu acho mais legal que todas as mulheres da Marvel. Mas você tem o Rico, né? Enfim, o Rico Marrento,
E tem o cara que é o bonzinho, o correto, né? Muito, apesar de o Superman ser o fortão e o Capitão América ser um pouco mais falho, que o torna bem mais interessante. Então, é isso, assim, minha avaliação sobre o filme. Me prendeu, achei melhor, mais uma vez, achei melhor do que o anterior, mas realmente não é um filmaço, assim. Mas também não achei essa porcaria toda que vocês vão xingar aí, não. Podem xingar. Não chama você não. Em primeiro lugar, quero agradecer muito o convite aí de vocês para participar desse podcast e para falar muito a verdade, se não fosse vocês, e eu vou declarar oficialmente aqui, a Gazeta está me pagando, então a Gazeta me pagou para assistir o filme do Zack Snyder, senão eu não veria, eu não ia ver, não nesse momento, talvez eu visse daqui a um tempo, quando baixasse de preço, alguma coisa assim e tal, mas eu não ia assistir mesmo, assim, mas como vocês me convidaram... Nem na locadora sueca? Não, eu não piratei o filme, Jones. Eu sou meio chato pra isso, assim, cara. Mas então, por isso que eu tô mais nervoso. Eu paguei os R$ 49,90 para assistir o filme. Eu não paguei. Se vocês pagaram os R$ 49,90 ainda. É X. Eu falei, tá, mas os R$ 49,90. Então tá, os R$ 49,90. Porque senão eu realmente não ia assistir, assim, porque... eu sabia o que ia acontecer, né? Eu já tinha uma ideia, uma noção do que o Zack Snyder ia fazer. E aí cabe um pequeno histórico, assim, porque as pessoas falam, mas você não gosta do Zack Snyder, você odeia o Zack Snyder. Eu tava falando, não, na verdade eu sou muito compreensível com o Zack Snyder. Eu quero gostar dele até às vezes, assim. Eu falo, não, vamos lá, vamos dar um crédito para ele, vamos ver o que ele fez agora, tal. E tanto que o Snyder, assim, ele tem 2 filmes que eu acho que são bons, que é o Madrugada dos Mortos e o 300. O Madrugada dos Mortos, que é uma refilmagem do filme do George Romero, em que ele realmente faz uma coisa diferente, ele usa um estilo tal, não sei o quê. O 300, apesar de certo artificialismo, e de certas coisas que são bem do Snyder, ele usa muito bem aquilo que ele gosta, né? Tipo, o slow motion, as cores mais saturadas, o certo artificialismo, aquela dimensão heróica, né, dos personagens, eles são sempre maiores do que a própria realidade, então, e ele funciona bem ali. Só que o Snyder começa a perder a mão quando ele começa justamente a fazer o quê? A trabalhar para DC Comics, para o universo da DC Comics. Que aí cabe uma diferença, inclusive, nesse aspecto que a Maria Clara colocou, que eu quero só ressaltar aqui rapidinho, mas não vou entrar muito nisso, que seria aprofundar demais. Mas, assim, a DC, no cinema, ela sempre foi mais... sempre procurou... Foi menos... ela teve menos uma questão de um grande estúdio fazendo grandes filmes em conexão com outros. Eles normalmente pegavam um personagem, entregavam para um grande diretor e falavam assim, ó, se vira com esse personagem. Foi assim com o Super-Homem, com o Richard Donner, foi assim com o Batman do Tim Burton, foi assim com o Batman do Christopher Nolan, e foi assim também quando eles meio que chamaram o Zack Snyder para justamente encampar essa nova fase aí da DC que eles queriam fazer. Isso para dizer que, assim, a Marvel, quando ela meio que lançou o Homem de Ferro lá atrás, e depois o Capitão América e tal, não sei o quê, ela foi meio que já nesse projeto de fazer um grande universo integrado. Então, o nascimento da Marvel já foi pensado nesse sentido, né, do MCU. Se bem que o primeiro Homem de Ferro, né, Dionísio, foi meio que um golpe de sorte, né, porque foi pela Paramount, né, que saiu, pela Paramount, e depois começou a... que aí o Homem de Ferro estourou, e que vamos lembrar também que o Homem de Ferro era um personagem B da Marvel, de super-heróis, então assim, o risco era muito menor também, assim, então, e deu muito certo. E a partir do Homem de Ferro, eles olharam e falaram, opa, peraí, dá para fazer uma coisa aqui. Entre lá o Kevin Feige e tal, os caras começam a enquadrar realmente a Marvel nesse sentido. Isso a gente está pulando aqui também, os universos X-Men e tal, mas não precisa. Só essa comparação mais grosseira mesmo, e assim... Então a DC sempre entregou assim os seus personagens para os diretores e falou, ó, se vira aí, faz o que você quiser. Tanto que você tem esses vários universos da DC Comics, né? Você tem da DC no cinema, você tem a DC no cinema, você tem a DC de animação, você tem a DC Warner de séries, são todos muito independentes entre si, não é que nem a Marvel que tenta ter essa coesão completa. Então é só uma diferença porque eu vou chegar lá. Quando o Zack Snyder vai trabalhar com a DC Comics, qual que é a primeira coisa que ele faz? Assim, é o Watchmen, que tem algumas coisas interessantes. Visualmente ele é muito impressionante, ele é muito bonito visualmente, assim, em vários aspectos. Ele tem uma... Eu gosto muito dele, aquela abertura, a briga do comediante com o Ozymandias é incrível. Só que tem um grande problema no Watchmen, que aí já aponta para aquilo que vai desembocar na Liga da Justiça, que é o seguinte:
O Watchmen, o gibi, ele é uma desconstrução do universo dos super-heróis. Ele é assim, olha, os super-heróis são... tirando essa casca dos super-heróis, o que você tem é esse bando de ser humano falho, tosco, e que não sabe o que está fazendo, e que, na verdade, se deixar na mão deles, o mundo vai acabar. Basicamente, a grosso modo, é isso. O que o Snyder faz no filme, que para mim é o grande erro do filme, é que ele meio que, em vez de ele desconstruir os heróis, ele meio que exalta os heróis. Então você fica com essa sensação meio estranha, assim. Chega no meio do filme e você fala, mas espera aí, não era pra gente estar gostando desses personagens, era pra gente estar tendo uma sensação diferente. E você termina o filme meio que exaltando os personagens, né? Fora aquele final que ele distorce o quadrinho, mas o que eu quero deixar claro é isso. No Watchmen, já tem um grande problema aí, que é ele não entender o material com que ele está trabalhando, tá? Certo. Aí o que acontece? Aí vem o Christopher Nolan, faz os Batman, faz o sucesso, aí a DC olha e fala assim, putz, a Marvel tá fazendo um monte de filme legal ali, tá ganhando milhões, a gente quer fazer igual, vamos unir o universo? Quem que vai ser o cara para fazer isso? Vai ser o Zack Snyder. Eles contratam o Zack Snyder para fazer o Super-Homem, o Homem de Aço. Que tem, o Jones vai lembrar disso muito bem, tem muito dedo do Nolan ali, né? No primeiro Homem, no Homem de Aço. Com o Henry Cavill, que tá aí atrás da Maria Clara, todo galantão, tal, não sei o quê. E ele vai fazer o... Tá sem o bigode CGI, né? Pode, não sei o quê. E ele faz o Homem de Aço. Eu tô falando isso para mostrar assim, que eu assisto os filmes do Zack Snyder, tá? Que eu dou crédito para ele. Eu falo, vamos lá, vamos ver o que ele tá fazendo, tal. O Homem de Aço, ele já apresenta também, novamente, certas coisas que são meio estranhas, assim, para quem quer entender o personagem. Mas ainda assim, tem uma coisa fundamental que você pode dar o crédito para o Zack Snyder, porque qual foi a grande polêmica que surgiu na época, né, do filme? É que no momento crítico do filme, o Super-Homem vai lá e tem que matar o Zod. Ele quebra o pescoço do Zod e mata o Zod, porque o Zod está ameaçando uma família. O Snyder, ele faz toda uma construção no filme para tentar justificar moralmente esse ato do Super-Homem, porque qualquer um, o Jones estava com a camisa do Super-Homem, com a camisa do Super-Homem e tal, qualquer um sabe que o Super-Homem, ou Clark Kent, na sua concepção, ele não mata, ele não pode matar. Assim, é uma concepção assim, ao longo da história do Super-Homem, obviamente você tem várias características que vão sendo construídas, que vêm tanto dos gibis, quanto de rádio, quanto do cinema, que vão misturando, você vai criando um núcleo do que é o personagem, assim. E, em essência, o Super-Homem não mata. O Super-Homem ele não mata, ele não assedia uma mulher, ele não vai estuprar uma mulher, ele não faz essas coisas. Então, o que o Zack Snyder pensa ali? Então tá, em qual situação o Super-Homem poderia matar? Né? Ele seria levado a matar, que é o que ele faz naquele filme. Até aí você pode pensar, tudo bem, ele realmente matou numa situação extrema, tal, só que e toda aquela batalha anterior que o Super-Homem e o Zod estão destruindo Metrópolis, tá caindo prédio pra tudo quanto é lado, e o Super-Homem não tá nem aí, né? E tipo, peraí, já tá aquela destruição toda, e de repente naquele momento que o Super-Homem vai ter uma crise, vai matar ou não. Então você tem ali já uma dificuldade para entender assim, o que o Snyder está querendo fazer com o Super-Homem, que é o personagem símbolo da DC Comics. Bom, o filme assim, ele fez um certo sucesso de bilheteria, mas ele foi muito criticado, tanto por fãs quanto pela própria crítica, assim, não foi um filme que agradou muita gente e tal, e criou já, porque o Watchmen, apesar desse grande problema que eu trouxe aqui, o Watchmen, ele causou uma grande sensação, mas o Super-Homem já teve já ficou uma coisa meio estranha, assim, do tipo, o que ele tá querendo com essa história? Aí pode começar uma polêmica agora, Jones, até para você falar. Aí vem Batman vs Superman, que para mim é o pior filme do Zack Snyder. Inclusive é pior do que o Sucker Punch, que é um filme que os fãs do Zack Snyder vivem esquecendo, assim. Eu acho um horror, assim, o Batman vs Superman é um tipo de filme, e assim, eu vi a versão estendida, que aí é uma outra coisa que eu vou falar depois também, que o Zack Snyder engana o grande público dele. Eu vi a versão estendida, eu vi a versão no cinema e eu queria morrer, assim. Eu falei, cara, ele novamente ele não entendeu nada do que ele tá fazendo aí. Por que os personagens começam a brigar entre si? Tipo, qual que é a antipatia que eles têm? Nada é explicado no filme, é tudo jogado. Do tipo, ele não faz uma construção ali do tipo, olha, esse aqui é o Bruce Wayne, o Batman, que tem um método tal, não sei o que, e ele não gosta do Super-Homem por isso. Não, de repente eles se encontram numa festa, você é o Super-Homem, você é o Bruce Wayne, você é o Clark Kent.
Eles sabem quem são quem, aí aparece o Lex Luthor, joga um negocinho ali, eles começam a brigar, e você fala, mano, o que tá acontecendo aqui, né? Fica parecendo uma coisa do tipo, o cara que tá brincando com o bonequinho, a criança que tá brincando com os bonequinhos e resolve fazer eles brigarem, assim. Para mim, soa uma coisa meio assim, o Batman vs Superman. Além de ser uma mistura de dois estilos de histórias de quadrinhos, né? Ele mistura meio com o Alex Ross junto com o Frank Miller no filme, o que é completamente uma antítese, assim. Tipo, o Frank Miller e o Alex Ross, o pessoal que conhece mais de quadrinhos vai saber que são coisas muito opostas e que, de repente, está junto num filme que desmonta todo um filme. E o Batman vs Superman, e aí vem a parte que a gente vai chegar na Liga da Justiça. O Batman vs Superman foi muito criticado, assim, tanto por público quanto por fãs, assim. Por público não, desculpa, tanto pela crítica quanto por fãs, assim. Por vários motivos que a gente pode ir aos poucos conversando aqui, relembrando eles, mas ele foi muito atacado, muito criticado, ele não rendeu o que ele esperava que fosse render, e assim, o que é uma coisa muito absurda, né, porque você está unindo os dois maiores nomes da DC Comics, a maior franquia, que é o Batman e o Super-Homem, em um filme, e o filme não faz bilhão, saca? O filme não dá lucro, assim, tipo, não enche não enche os cofres da Warner, da DC e tal. O que eu acho doido nesse filme, e aí realmente você tá falando que parece que do nada eles... Parece duas adolescentes, né? Assim, elas se olham, bate um vento ali, alguém fala uma besteira, já são inimigas para sempre. Exato. E no final, a resolução da parada com a tal da Marta... Nossa, é muito tosqueira, assim. Não, é um negócio assim que, tipo, eu juro que... por isso que eu falo, eu acho, para mim, o pior filme do Zack Snyder é esse, né? Mas, enfim, o filme, assim, você une as duas principais marcas da franquia da DC Comics, os dois principais mitos da DC Comics, ainda com a presença da Mulher Maravilha ali, e o filme não é um estrondo, um puta de um sucesso, tal, não sei o quê. Isso abalou muito a relação do Snyder com o estúdio, com a Warner e com a DC e tal, do tipo, putz, o que ele vai fazer agora? Porque aí o próximo passo seria o quê? Justamente a Liga da Justiça. E já na pré-produção, no começo da produção da Liga da Justiça, já estava rolando muito estresse com o Snyder. Já tinha executivo lá, meio que vigiando o que ele estava fazendo, já rolava uma baita de um estresse, assim. Logo no começo da produção do Liga da Justiça, que é aquele que a gente viu em 2017. No meio disso tudo, a filha do Zack Snyder se mata, né? E aí, meio que de uma forma estranha, ele termina saindo da produção e os caras chamam o Joss Whedon. Só que aí é que tá, o Joss Whedon, ele não vai lá para dirigir o filme, ele vai lá para simplesmente olhar e falar assim, bom, eu tenho aqui esse material de 10 horas de filmagem, eu preciso cortar, refilmar uma coisa ou outra e botar um filme de 2 horas no cinema, que é o que ele faz. Tanto que os créditos do filme não são do Joss Whedon, são do Zack Snyder. Por quê? Porque pela própria guia de diretores que nos Estados Unidos, você só pode ter o seu nome lá se você tem mais de 50% do filme for filmado por você. Então, o Joss Whedon não filmou, ele não mexeu, ele não fez quase nada. Assim, no filme, na verdade. Ele fez uma cena ou outra, obviamente, editou o filme e botou lá porque era o que o estúdio queria. Olha, precisa de um filme de 2 horas porque não dá mais, assim, essa visão do Zack Snyder e tal, não sei o quê. O filme foi pro cinema, foi um fracasso absoluto. E o mais trágico de tudo, se você pegar o filme de 2017 e assistir o filme de 2020, agora esse novo filme, é o mesmo filme, com cenas a mais. Mas, em essência, é o mesmo filme. A trama é a mesma, os personagens são os mesmos, pode ter a cor pode ter sido mais corrigida, pode ter um monte de coisas a mais ali para encher aquele negócio, mas assim, é o mesmo filme, é a mesma história, é o mesmo vazio de personagens, esse é o ponto. E é o filme, e aí é que tá, não é o filme do Joss Whedon. Isso aí é uma narrativa que foi criada. É o filme do Zack Snyder, aquele de 2017. E essa narrativa que foi criada é que é muito interessante, que aí mostra um pouco o sinal dos tempos que a gente pode chegar nisso. E aí eu só queria concluir isso falando o seguinte, a questão do Snyder Cut, né, do tipo, os fãs, vamos querer fazer um monte, vamos lá, a pressão dos fãs, a pressão de não sei o que e tal. Bom, é o seguinte, quem segue a carreira do Snyder, como eu sigo a carreira do Snyder, sabe que ele sempre tem uma versão Director's Cut dos filmes dele. Ele tem uma versão Director's Cut, na verdade duas, do Watchmen, tem uma versão com acho que 2 horas e meia ou pouco, e tem uma outra versão de quase 4 horas, que inclusive eu tenho, inclusive eu assisti mais de uma vez, para você ver como eu gosto. O Batman vs Superman também tem uma versão Director's Cut,
Então, assim... O Sucker Punch tem uma versão Director's Cut. Punch tem. Então, assim, o Zack Snyder, ele faz isso. Ele já tem esse tipo de padrão no trabalho dele. Ele tem um filme que vai pro cinema e ele tem uma versão que é Director's Cut, que é para colecionador, para tal, não sei o quê. Então, mesmo que o filme de 2017 tivesse saído e tivesse sido o Zack Snyder, tudo oficialmente, tal, não sei o quê, ele ia lançar uma Director's Cut da Liga da Justiça. É isso que eu quero dizer. Então, na verdade, essa narrativa criada de que os fãs se construíram, tal, não sei o quê, é isso, é uma narrativa, é um papinho, é uma coisa meio de marketing, entendeu? Um marketing que vem justamente no momento em que o quê? Os cinemas estão fechados, a HBO está lançando o streaming dela mundialmente, e ninguém tem porra nenhuma para fazer na rua, então você tem que ficar em casa durante 4 horas. Então você vai, vou assistir esse filme do Zack Snyder, né? Então falei demais aí, desculpa, mas era só para dar um preâmbulo aí de que e a gente pode entrar no filme aí, discutir. Jones, fala alguma coisa. Desculpa, falei muito. Não, que isso, perfeito, cara. Você deu todo o panorama do que foi, né? A confusão que foi esse filme, né? E o principal, você revelou a picaretagem do Snyder, né, cara? Que ele sempre faz isso. Sempre faz isso. É que agora ele levou mais adiante, veio isso que você falou, o jogo de marketing e tal. Exato. Você ia falar alguma coisa mais? Não, eu ia só comentar que, assim, é muito interessante, porque eu tenho essa, como eu falei, eu tenho essa versão do Watchmen, assim, que tá enfiada em algum canto aqui, mas eu tenho. E, assim, é uma coisa que você fala, cara, o Snyder, ele faz isso. Então, esse papinho, para mim, é uma grande jogada. O Snyder Cut é uma grande jogada de marketing, entendeu? É um negócio que pra mim é tão evidente que eu dou risada, assim, os caras, os fãs, né? Nossa, fomos nós, os twitteiros, os fãs do Zack Snyder, que conseguimos. Pô, que nada, bicho, eu já tava lá, tal. Mas, e como eu falei, em essência, para mim, o mais triste, né? Eu fiz até vou dar um spoiler. Eu fiz um outro podcast sobre o... Pode dar spoiler, tá? Porque a gente, quem assiste Quarentena Curte sabe que a gente conta até o final do filme. Não, mas na verdade não é exatamente um spoiler, mas é uma coisa assim do tipo... eu fiz um outro podcast sobre o Zack Snyder e sobre o Snyder Cut, só que eu obriguei os caras a só publicarem depois que esse aqui for no ar, então fiquem tranquilos, tá? Eu sou honesto com quem me paga. E com quem não me paga também. Mas enfim, mais uma coisa que eu falei lá... O pessoal fez uma pergunta lá do tipo, Gil, quando foi que você percebeu que você se arrependeu de assistir o Zack Snyder, né, o Snyder Cut? Aí eu devia ter dado essa resposta que eu vou dar aqui para vocês. Cara, eu me arrependi quando eu vi o filme de 2017, porque é o mesmo filme. Esse é o ponto, entendeu? Me arrependi em 2017. Exatamente. Me arrependi quando eu vi o logo da Warner aparecendo no começo do filme. Nossa. Não, o famoso Jair, me arrependi. Cara, essa cena inicial do grito, eu não entendi o que estava acontecendo, eu tive que voltar a cena, para tipo, peraí, o que está acontecendo aqui? Eu voltei a cena para olhar e falar, foi isso que aconteceu. Tipo, o Zack Snyder começa filmando o ferro saindo nas costas do Super-Homem, falei, o que é isso, né? E aquele grito do Super-Homem, aquele... falei, meu Deus do céu, vai ser difícil isso daqui, viu? Nossa, o começo do filme eu acho que é a pior parte, porque demora muito para entrar no negócio. Mas só para vocês terem uma ideia da rejeição desse filme, eu convidei, tem eu, Paul Zonoff, o Evandro, diretor de redação da Gazeta, e o Ricardo Sabag, que é o coordenador de Paraná, que a gente lançou esse programa, né, no começo, meio que um negócio quase entre amigos, né? Eu, o Sabag e o Evandro, a gente se conhece desde a faculdade. E eu chamei eles, falei, quem quiser participar, semana que vem a gente vai fazer um sobre o Snyder Cut. Cara, ninguém, cara, falou, me tira dessa, porque eles não queriam assistir o filme. Sabiam que eu tenho que assistir, não queriam assistir o filme. Mas, falando do Snyder, eu gosto muito do Madrugada dos Mortos. Uhum. Cara, é um filme realmente, assim, aterrorizante, um ritmo... no Watchmen, o Watchmen é esquisito para mim, porque a primeira vez que eu assisti no cinema, eu era super fã, quer dizer, ainda sou fã do Alan Moore, a primeira vez que eu assisti no cinema, eu odiei o filme. Eu falei, pô, o cara pegou e refilmou tudo, e é um filme que, na minha concepção, quando eu assisti a primeira vez, não tinha cinema. Porque não tinha visão dele como diretor. Era, assim, tinha os trejeitos dele, né? Uhum. As cores, o slow motion, mas não tinha assim, pô, eu vou imprimir isso daqui, a minha marca como diretor do filme e tal.
Mas, conforme eu fui assistindo com o tempo, cada vez eu gosto mais do Watchmen. É engraçado, porque eu gosto daquele começo, eu gosto da luta, comecei a valorizar. E tem vários personagens que são legais ali, né? O comediante é um baita personagem, o, o Rorschach é um papel incrível daquele ator que ele quase nunca aparece, ele sempre faz meio, ele fez o papel do Fred Krueger já, ele sempre tá com alguma coisa no rosto, né, a máscara. Eu não me lembro o nome dele, putz, é um ótimo ator esse cara. Sim, sim. E ele é todo ruivo, né, etc. Ele faz os papéis legais. E, enfim, a Carla Gugino no papel da Silk Spectre também, muito legal. Ela, Spectre, a filha dela, né? Ela é a Júpiter, né? A mãe, né? Isso. A Júpiter é a mãe, a Silk Spectre é a filha, que também é maravilhosa, Malin Ackerman. E, enfim, o visual do filme, o poder do Dr. Manhattan, que é o pai do Flash, né, na Liga da Justiça, tudo isso com o tempo foi me fazendo gostar mais do filme. Uhum. Mas o ponto, para mim, o ponto de ruptura com o Zack Snyder é o Homem de Aço. Porque ali ele pega o mito do super-homem e transforma em outra coisa. Aquele não é o super-homem. Uhum. Não é o super-homem. O super-homem, para mim, é o super-homem do Richard Donner. Até o super-homem do terceiro filme, eu gosto daquele super-homem do filme que tem o Richard Pryor, sabe? Super-Homem 3. Uhum. Que é um filme de comédia, né? É um filme de comédia. O Richard Pryor, que é o vilão do filme, o Richard Pryor, que na metade muda, né? Ele não é mais vilão e tal. Enfim. Mas tem uma parte da atuação nesse terceiro, do Christopher Reeve, que é incrível quando ele está no bar, né? Ele está barbudo e começa a pegar os amendoins e acertar. E ele, quando ele faz o Super-Homem mal, é muito legal. Assim, se fosse um filme sério hoje em dia, o Christopher Reeve ganhava o Oscar por aquele papel dele. Sim. Aliás, uma coisa que eu gostaria de lembrar é que o Ben Affleck já foi o Super-Homem. Lembra daquele filme, eu acho que é Hollywoodland, que ele faz o George Reeves. Faz o George Reeves, que é o super-homem na década de 40, é verdade. Que é o super-homem da série de TV. Série de TV, exato. Isso. Aliás, é muito legal esse filme, muito bacana esse filme. Uhum. Enfim, mas esse ponto, o Homem de Aço é o ponto de ruptura para mim com o Zack Snyder. Ali, o filme, assim, bem filmado, superprodução, né? Não dá para falar de parte técnica num filme desse, né? Os caras contratam o melhor diretor de fotografia, o melhor... assim, o filme não vai sair ruim. Vai ter umas coisas que, por exemplo, eu não gosto dessa quantidade de CGI que tem nesses filmes, cara. Alguém tinha que aparecer e fazer um filme de super-herói sem CGI. Eu fico lembrando que houve um tempo, você vai lembrar, Dionísio, que eles estavam especulando dar o Batman para o Darren Aronofsky. E ele queria fazer todo em preto e branco o Batman, fazer a pira dele lá. Ia ser maravilhoso isso. Ou muito ruim, mas ia ser diferente. Eu aposto mais no muito ruim. Não ia ser tão ruim quanto o do Snyder. Mas isso eu acho até engraçado, porque você falou essa coisa do CGI, e para mim meio que uma tradição dos filmes da DC Comics, né, esses recentes assim, é ter um CGI vagabundo, né, cara? Porque, tipo, são todos horríveis, assim. Tipo, o do Homem de Aço, ele ainda consegue segurar um pouquinho a onda, mas o Batman vs Superman é horrível. No Mulher Maravilha, no primeiro, aquela batalha final dela com aquele monstrengo é um troço que você fala, mano do céu, o que os caras estão fazendo aqui? E a Patty Jenkins, como a Patty Jenkins é muito inteligente, é uma baita de uma diretora, no segundo, o 84, como ela sabe que ela vai pegar uma equipe ruim de CGI, ela falou, bom, eu vou esculachar, vou fazer um filme brincalhão, um filme na linha do Superman 2-3 ali, meio engraçado, tal, não sei o que, mas com uma puta mensagem por trás, que eu acho que esse é o grande fascínio dela. E ela tem uma atriz que é extremamente carismática, que é a Gadot, e ela sabe dirigir, então ela articula o filme para ser assim, olha, a Patty Jenkins para mim é o Richard Donner dessa turma da DC hoje em dia, assim, ela consegue entender o espírito da personagem, ela consegue entender que os filmes de super-heróis são, antes de tudo, uns filmes para diversão, para entreter, não é uma coisa para você ficar lá, tipo, nossa, um fim do universo, lá, não sei o quê. Não é isso, sabe? Que, na verdade, esse tipo de coisa que é uma coisa que pesa muito no Snyder, porque aí você pega um filme como esse da Liga da Justiça, que tem uns efeitos especiais horrorosos,
do começo ao fim, que você olha e fala, cara, aquela cena inicial das batalhas em Temícera, das Amazonas descendo com cavalo, é um negócio que você fala, gente do céu, que troço Não, e eles faziam o cavalo em CGI, cara. Qual a necessidade disso? É muita preguiça, né, cara? Muita preguiça. Então, assim... Dava para alugar um cavalo, né? Assim, não mas eu quero dizer assim... Dinheiro mas para alugar um cavalo. Tem dinheiro, pô. Claro que tem, mas sabe qual que é o problema? E o problema é justamente esse do Snyder. Como ele quer dar, como ele pretensiosamente quer dar um tom extremamente solene pro filme dele, essas cenas afundam o filme. Porque você fala, cara, você quer falar que o super-homem é Cristo, é Deus, que o Batman é aquela essência de não sei o quê, nossa, todos mitologia e tal, com esses efeitos vagabundos, sabe? Com essa tosqueira de CGI, pesa contra, entendeu? Fica pior, assim. Porque o Vingadores, se você parar para pensar, o Vingadores, ele também tem uns efeitos vagabundos, que são aqueles monstros que aparecem em Nova York. É igual esses parademons aí do Liga da Justiça. E isso é um ponto assim, porque você não se importa se esses caras, porque você sabe que eles não vão matar os heróis, e você pode ver 500 mil deles morrendo, você não dá a mínima para esses caras, né? Tipo, é o CGI vagabundo. Tanto que o Gavião Arqueiro lá com meia dúzia de flecha mata 5 mil deles, né? Tipo, mas enfim, esse tipo de coisa do Snyder, eu nem me importo com o tom solene dele, sabe? Por exemplo, no Watchmen dá certo o tom solene e fica legal o tom solene que ele imprime, o Watchmen. E o final que ele fez, a solução pro final, eu gosto da solução, não acho ruim. A única coisa que para mim é ruim dessa solução do Dr. Manhattan ser, no final das contas, responsável pelas explosões é que, na teoria, ali o Dr. Manhattan estava ao lado dos Estados Unidos, né? Então, meio que ele era um país contra o outro, né? E o monstro do filme original, não, ele era um monstro que não tinha, veio do espaço, era um alienígena. Então, você podia unir a humanidade, né? Porque na vida real, o que as pessoas iam fazer? Iam culpar os Estados Unidos de ter deixado aquele louco lá todo aquele tempo. Exatamente. Que é um dos problemas. Eu acho que o tom solene do Watchmen ferra por conta daquilo que eu falei, que o quadrinho não é solene. O quadrinho é pulp, assim, aquela coisa do tipo... tipo, é uma história na sarjeta, entendeu? São os personagens na sarjeta, não tem nada de solene no quadrinho. O comediante, o Rorschach... o Coruja é um gordo... Gordinho, que não... saca? É tipo nós, assim, né? Meio gordinho, fora de forma e tal, não sei o quê. Aí você fala, mano... E ele transforma esses personagens meio toscos em solenes, em mitos e tal. Mas aí, voltando para essa questão do filme da Liga, então, assim, eu acho que aí você começa já a desconstruir essa forma como o filme tem sido recebido, né? Tipo, nossa, é um grande filme. Não, na verdade não é. Ele é muito parecido com o filme de 2017. Ele tem efeitos especiais, que é um negócio assim que você fala, gente, qualquer videogame hoje em dia que você pega para assistir tem efeito especial melhor. Assim, de verdade, de verdade. Aquela cena dos deuses antigos enfrentando o Darkseid é de vergonha alheia, né, cara? Aquele Hadouken lá dos Zeus lá, saindo com o raio da mão. Você fala, gente, pô, o que é isso, né, cara? O que é isso? E eles têm que explicar o que aconteceu com os deuses antigos, que eles não estão mais aí, né? Também, né, os deuses somem e tal, aí, uma era de novos deuses. E aí você fez uma comparação interessante que eu não queria até fazer, mas vou fazer. Você falou do primeiro Vingadores, né? Do CGI. Eu gosto dos CGI, não acho tão ruim, não. Mas tem uma coisa muito interessante no primeiro Vingadores que se você assistir lá, que é o seguinte, tem uma tomada em que em que aparecem toda a equipe agindo, cada um tendo uma ação, mas ao mesmo tempo integrados. Então você entende exatamente qual que é o papel daqueles personagens, daqueles heróis ali, por que eles são os Vingadores, por que eles estão agindo em conjunto. No filme da Liga da Justiça não tem uma cena dessas, em que os personagens agem em conjunto e você consegue entender o que cada um está fazendo e qual que é o papel deles dentro daquela Liga da Justiça. Eles são um bando de personagem unido ali que vai lá para assassinar o Lobo da Steppe, né? Que é o melhor personagem desse filme. Olha que louco, a Maria Clara não gosta do Lobo da Steppe, mas ele é o personagem mais interessante desse negócio. Por quê? O Lobo da Steppe tem um conflito com o pai dele, com relação ao Darkseid, porque alguma cagada ele fez na vida, e aí ele tá lá, tipo, putz, eu tô tentando fazer isso aqui para ganhar o respeito do Darkseid,
Ele vai lá tentando fazer, no final ele não consegue fazer, ele é desprezado pelo Darkseid e ele é assassinado pelo Aquaman covardemente pelas costas. Eu ia comentar isso, tá no meus tópicos aqui de coisas que eu não gostei do filme. O Aquaman, tipo, ataca o Lobo da Steppe. Na verdade, assim, um pouco antes disso, né? A gente tá adiantando aqui, mas a gente pode depois voltar a outras coisas. Mas, assim, para mim isso é muito essencial. Tipo, na hora o Super-Homem volta, começa a bater no Lobo da Steppe, e não é que ele tá batendo no Lobo da Steppe, ele tá torturando o Lobo da Steppe. Tá espancando, né? Não, ele tá torturando, ele arranca o chifre do Lobo da Steppe, tipo, é uma tortura aquilo dali. E detalhe, com prazer, né? Você olha para o modo como ele filma, ele tá com prazer naquele negócio. Você fala, peraí, tudo bem que o Lobo da Steppe não é um cara legal, mas isso daí não, esse não é o Super-Homem. Essa atitude, aliás, pouquíssimos personagens da DC Comics fariam isso. Eu penso no Justiceiro fazendo isso, mas não, nem até o Batman ia ser complicado fazer uma coisa dessa. E ele tá espancando, aí de repente o Aquaman ataca o Lobo da Steppe pelas costas, enfia o garfão lá dele, lá, o tridente nas costas dele, aí a Mulher Maravilha vem, passa a espada e corta a cabeça do cara. Você fala, mano, a Liga da Justiça virou uma equipe o quê? De assassinos, né? A Milícia da Justiça. A Milícia da Justiça, nossa, perfeito, cara. Eu liguei o microfone para falar isso agora, virou uma milícia. Virou uma milícia lá, cara. Aí só falando, mano, tipo, e aí eu corta a cabeça do Darkseid, corta a cabeça do Lobo da Steppe, vai parar lá no pé do Darkseid, o que o Darkseid faz? Esmaga. Você fala, puta merda, coitado do Lobo da Steppe, ele só se ferrou. Ele é muito trágico, o Lobo da Steppe. Ele é o grande personagem desse filme. Bem, nesse filme, sim, né? No primeiro ele quase não fazia sentido, né? Muito. Eu achei que melhoraram o Lobo da Steppe nesse, mas também alguma coisa tinha que melhorar. Bom, eu queria chamar a atenção para algumas coisas que ele, no começo do filme, aliás, Maria Clara, você tá com o vídeo desligado, tá? Só para estar aí online. Eu sei, eu liguei agora porque aqui, eu não sei se é aqui ou se é aí, mas a internet está dando umas falhadinhas, então eu desliguei enquanto vocês estavam... Ah, beleza. Tá mesmo dando uma falhadinha. Falando, tá mas complicadinho. cá estou. Tá, beleza. Mas então, só para falar das coisas assim que me chamaram a atenção no filme, assim, coisas que dá para fazer até um vídeo disso daí. Ele leva peixes para uma aldeia na Islândia, né? Que é lá onde ele mora. Mas eu vou ter que parar, entendeu? Que aldeia da Islândia passa fome no inverno, cara, em 2021, meu? A Islândia é um país de primeiro mundo, meu. Ele leva peixes no inverno porque eles passam fome. Para com isso, meu. Daí tem a manchete do Planeta Diário, aquela cena que a Lois Lane vai pegar o café, entrega para o policial, todo dia você vem aqui, né, Lois Lane? E a manchete do Planeta Diário é: banco procura por novo arquiteto. Cara, por isso que o jornalismo impresso está em crise, né, meu? Quem que vai comprar? Nossa, o banco procura por um novo arquiteto. Era a manchete, cara, do Planeta Diário, meu. É o jornal que fala das notícias do mundo. O banco procura por novo arquiteto. Daí vem aquela bandeira que você falou do CGI vagabundo, aquela bandeira do Superman em Londres, que pensa numa bandeira fake vagabunda. Cara, pagasse uma bandeira lá, estendesse uma bandeira meia hora lá, pedisse para a torcida organizada do Millwall fazer uma bandeira, sei lá, meu, tipo... E daí também tem umas coisas assim de roteiro, né? A Mulher Maravilha vai lá impediu aquele atentado terrorista dos terroristas reacionários que querem fazer a Europa voltar 1000 anos. Que isso até daria um bom filme, se bobear, seria engraçado. Mas, enfim, daí ela joga o laço no cara, daí puxa, e daí pergunta pro cara, quem é você? E o cara, em vez de... Como ele tá com o laço, ele já devia na hora falar, eu sou fulano de tal, do grupo terrorista tal. Ele não fala nada. Daí a Mulher Maravilha é bem assim, o laço de Hestia o obriga a falar a verdade. Por que ele não falou então logo que ela puxou? Daí ela tem que explicar que o laço obriga, daí ela refaz a pergunta, daí ele fala, eu sou do grupo terrorista tal. Cara, para com isso, meu. Tipo... E um detalhe, né? Você citou a Lois Lane e a Mulher Maravilha, e o Zack Snyder é o único diretor do mundo que é capaz de deixar a Gal Gadot feia, né?
Porque, assim, tem uma cena que eu olhei e falei, cara, ele conseguiu deixar a Gal Gadot feia, velho. Do tipo, como pode um negócio desse? E essa cena do banco, ela é um dos... Por exemplo, essa cena da Mulher Maravilha ele acabando com os bandidos aí, essa já é uma que demonstra, assim, como o Zack Snyder, nem para fazer um filme do Zack Snyder bem, ele sabe fazer mais. Porque, assim, ele usa efeito de slow motion, de aceleração, de uma forma totalmente tosca e aleatória, do tipo, você não entende por que a Mulher Maravilha, de repente, tem super velocidade, de repente tem uma cena em câmera lenta, de repente tem não sei o quê, você fala, cara, tipo, que mistureba. Esse é um exemplo de como o Snyder usa mal esses efeitos no filme, tá? Ele já usou isso bem em algum momento, mas nesse filme específico ele tá usando de uma forma do tipo, sem lógica nenhuma, sem lógica cinematográfica e narrativa nenhuma. A Maria Clara falou, ele tá tentando emular alguma coisa dos quadrinhos. Nem tanto. Ele já tentou fazer isso de uma forma melhor, por exemplo, no 300, mas nesse Liga da Justiça fica sem sentido nenhum, assim. E aí a coisa mais engraçada do mundo, né? O que esses terroristas vão lá fazer? Eles querem explodir um quarteirão, tal, não sei o quê, causar todo negócio. Aí o que a Mulher Maravilha faz? Com o último cara que tá lá derrotado, ela explode o cara, explode o museu, explode tudo. Você fala, cara, do tipo, peraí, Mulher Maravilha, o que você tá fazendo? Ela, pau, aquela explosão, voa pedra do museu, tudo. Você fala, não, que isso, podia ter acertado, porque caiu uns tijolão, meu, podia ter acertado tudo nos policiais que estavam lá fora. Exatamente. Sim, por que você não fez isso desde o começo? Tinha as crianças para salvar, mas assim, isso é completamente desproporcional ao que precisava ser feito para resolver o problema ali. Exatamente. E aí você já olha e fala, peraí. E essa cena tem no filme da Liga da Justiça lá atrás, tá? De 2017. Tem. Então, é isso que eu tô falando. Tem várias coisas assim. As piadas tosquíssimas do Flash com o Batman e tal, não sei o quê, também a maioria tá nesse filme. Então as piadas não eram do Joss Whedon, eram do Zack Snyder mesmo. Aliás, o Flash... Putz, cara. O Flash... Ai, que dor. Dá uma dor no coração, porque o Flash, Maria Clara, para você que conhece pouco da DC Comics, o Barry Allen é um dos principais... eu gosto! É um dos principais personagens da DC Comics. É um cara assim, do tipo, ele é trágico, ele é a essência do universo, ele é um dos caras que sustentam o multiverso da DC. E o que o Zack Snyder faz... dele! Você gosta dele o quê? Você gosta desse moleque que faz Flash? Puta merda, Jones. O que esses millennials estão fazendo? E esse Flash, no final do filme, ele vira o Homem de Ferro, né? Porque daí ele fica com uma máscara de ferro que fecha, né? Não, que é aquela cena do pesadelo e tal. Aí tem essa cena ridícula, e assim, no meio de todas essas cenas, tem umas cenas que são muito, assim, são muito Hermes e Renato, né? Que você olha e fala, puta merda. Por exemplo, eles descobrem lá o esconderijo do Lobo da Steppe, o primeiro esconderijo do Lobo da Steppe. Então eles vão invadir o covil do Lobo da Steppe para salvar o pai do Eric Stone, né, o Cyborg. Aí eles chegam lá, tá, não sei o quê. Onde que eles estão? Eles estão lá em cima. Aí de repente, então vamos para lá. Aí ele filma os caras, a Liga da Justiça subindo uma escada. Ele filma a Liga da Justiça subindo uma escada. Os caras chegando assim no topo da escada. Ele tá lá, tá. Você fala, eu não entendi isso. Eu falei, cara, o que é isso, né? Aí tem aquela outra cena do Victor Stone enterrando a caixa materna. Aí ele vai lá, tá uma cena horrorosa também, o CGI é muito vagabundo, ele começa a cavar, aí ele coloca, aí você vê que ele joga um pouquinho de terra, tá 2 palmos de profundidade o buraco. Você fala, sabe? Aí... É que também, né, ele enterrou no túmulo dele, né? Se ele enterrasse mais um pouco, ele desenterrava a mãe dele lá, né, cara? Ia ficar meio macabro o negócio. Assim, né? Aí tem aquela cena muito bizonha dos caras com o caixão do Super-Homem. Não sei se vocês lembram disso. Aí eles vão lá, pegam o caixão do Super-Homem e tal. Aí de repente vai botar o caixão do Super-Homem no caminhão, o Aquaman, bum, joga o caixão. Fala, puta. E faz uma. São essas cenas que isso é muito Hermes e Renato, sabe? Acontecendo. Não, e aquela cena da Praça é Nossa, do Flash, do Cyborg, que é a veia surda. Como é? O Cyborg fala, não! Daí o Flash, o quê? Gol! E ele sai correndo, cara. É muito zoado. É a veia surda da Praça é Nossa, o Flash, cara. Total. Não, e o Aquaman é um porco, né, cara? Tipo, toda hora que ele vai entrar no mar de volta, ele joga o lixo dele ali do lado, né, cara? Tipo, ele tira a camiseta, joga no mar. Meu, você mora no mar, cara. Você joga o lixo no mar, meu.
Aliás, esse é um problema. Eu acho que o filme do Aquaman é horrível também, né? Tipo, é uma. Pelo Eu não menos. assisti esse, eu não sei, eu não vi. Nossa, cara, eu assisti assim. É muito ruim, assim. E é muito. E tem uma coisa que eu acho muito tosca que eu falo, meu. Ele fala com golfinho no filme? Ele fala tudo quanto é peixe, assim, cara. Ah, que Mas. massa. Ah, então eu vou assistir, porque eu senti falta dele Não, falar não, com não, peixe nesse filme. não, mas o Jones, assim, vai preparado, porque é bem ruim, tá? Eu nem parei pra ver isso, mas eu confesso que o Aquaman é das coisas que mais me irrita no universo da DC, porque ele não, aqueles poderes dele não servem pra nada, né? Ele simplesmente fica, Ah, dá uns pulos e enfia aquele arpão nos monstros, assim, ele é só meio maromba e sabe pular, Não, só. e tem uma coisa que eu acho muito Porque, engraçada. a liga do CrossFit, meu. algumas cenas, tem uns momentos, beleza. Quando tem água perto, ele serve para alguma coisa. Não tendo água perto, ele é só um surfista. É assim, ele sabe. Se você jogar ele no lugar certo, ele sabe, vai lá e dá uma paulada. Só. Não, mas ainda assim, tem uma coisa que eu acho muito engraçada que está no filme. No filme da Aquaman eu já olhei e falei, meu, tipo, ele fica entrando no mar de calça jeans. Tipo, mano, troço mais. A coisa mais difícil que tem é você entrar no mar de calça jeans, velho. Pô, Mas você viu que a propulsão dele é bizarra, né? Porque, tipo, ele não nada, ele tem Mas uma aí é pela propulsão. sim, Ele sai. muito, muito estranho, cara, assim. cena. Mas Fala, assim, Maria Clara, você travou o que você falou agora. Desculpa. Não, nada, eu só falei que realmente a única função dele ali é dar uns pulos e ele dá uma paulada na hora que ele acerta em algum lugar, assim. E essa coisa de ele estar sempre de calça jeans, e tem sempre uma cena, tudo bem, eu acho que isso é pelo marketing para agradar a mulherada, porque não tem outra explicação. Ele tem que fazer, tem que arrancar a camisa e fazer uma cara de macho, olhar para a tela, olha meu corpão todo tatuado. Tem essa coisa bem gráfica, meio toscona, assim, tipo. Eu faria, na hora que ele arranca a camisa e joga no mar, eu faria a cena do golfinho vindo com a camisa no bico, assim, e fazendo. E daí, tipo, né, falando com ele, pô, cara, você joga no mar a camisa? Tipo, e daí. tava o flipper ali, né, Jones? Tipo flipper, assim, fazendo Mas, aquele barulho de flipper, ia ser engraçado. mas isso é uma coisa, por exemplo, mas isso a gente tá brincando aqui com a Aquaman e tal, mas é isso que eu tô falando. Você começa a ver esses personagens e você vê que a função deles no filme é completamente aleatória, tosquíssima, para falar a verdade. Você fala assim, bom, para que serve o Batman no filme? Para que serve a Gal Gadot no filme, a Mulher Maravilha? Eles não têm função ali, né? Tipo, o Batman não articula nada, ele vai atrás dos personagens, mas não consegue quase ninguém, ele fica ali meio bobo, aí no final ele vira lá um franco-atirador que fica matando os bichão. A Mulher Maravilha também só fica... Ô, Dionísio, uma coisa que não sei se reparou, quando ele pega lá no final e ele toma conta de uma arma alienígena e Sim, começa a atirar nos alienígenas, não sei se você viu que ele tem um negócio de autodestruição e é contado em número, em algarismo arábico, que é o que a gente usa. Meu, os alienígenas vieram tipo numa lojinha para colocar um mostrador digital lá que é em número arábico, eles não têm um número alienígena, pô. nossa, para ver a contagem. Que o Snyder tá apelando pro público. Eu quero que o público saiba quantos monstrinhos o Batman matou. E aí, eu tava falando dessa questão, né? A Mulher Maravilha não tem função, o Batman não tem função, o Aquaman, a Maria Clara entendeu que ele não tem função, então para você ver o nível de como o Aquaman serve para alguma coisa nesse filme. Aí você tem o Flash e o Cyborg. Gente, vocês estão xingando o filme aí, eu não reparei nada disso. Aí você tem o Cyborg. O que o Cyborg faz além de ficar com cara de azedo o filme inteiro? Ah, me reconstruíram. Ah, eu sou ruim. Ah, eu sou aqui tipo um Visão misturado com o Dr. Manhattan que tem o poder sobre tudo. Aí tem aquela cena patética que ele fala, ele descobre uma pessoa que está com problema de dívida e vai lá e põe $100.000 na conta da menina. Aí você fala, bom, para que essa cena? Para que ela serve? Aliás, eu fui atrás do nome daquela personagem que aparece, né, na hora que ele está colocando. É o nome de uma heroína da década de 70 da DC. E, cara, pra que isso? Porque aquela mulher não é heroína, é tipo um easter egg só pra maluco, sabe? Tipo, Sim, sim. enfim. Mas assim, então é um easter egg feito ali para quê, entendeu? Mas qual que é a função narrativa daquilo lá? Mostrar que o Cyborg está preocupado com a humanidade? Então por que ele só ajuda aquela? Porque então não faz uma coisa que mostre ele ajudando mais pessoas? Não, é aquela cena só porque parece ser legal.
E o Super-Homem é aquela coisa, né? Ele volta para espancar o coitado do Lobo da Steppe. Ah, e eu esqueci do Flash. O Flash que para mim tava falando lá, tipo, é uma tragédia o que o Zack Snyder faz com o personagem do Flash, assim, com a mitologia do Flash, com o que o Flash representa para o universo da DC. E não dá, né, cara? Do tipo, aquelas cenas dele, assim, são tosquíssimas, né? De velocidade, simulação. Aquela cena dele voltando no tempo, né? Que ele vai. Você olha para aquilo e você fala, cara, que troço feio. E as pessoas acham aquilo bonito. Eu devo estar muito fora da realidade para as pessoas acharem aquilo bonito. Mas, cara, eu já vi isso em filme de herói, que você não precisa muito. Você precisa fazer um trailer, Sim. faz um trailer com uma música muito massa, e aquele trailer cheio de corte e tal, e você ganhou o fã. O fã não tá nem aí mais. Mas olha só, cara, isso, na verdade, assim, isso eu podia ter falado no começo do programa que ia poupar o pessoal, mas a gente tem que falar isso aqui no meio, que é o pessoal assistir até agora. Mas, assim, a gente está falando de vários defeitos, né, do filme, vários problemas que tem. Por exemplo, o Zack Snyder, que já soube usar a trilha sonora nesse filme, usa muito mal as inserções. Aquela trilha, você lembra no seu subconsciente, toda cena que a Mulher Maravilha aparece, vem aquele coral de baleiês, assim, você fala... Chega uma hora que você começa a ter tipo, uma coisa meio tortura chinesa, você começa a reagir meio de Pavlov, tipo, ela vai aparecer, você sabe que vai ver aquela voz, você já fica, ai meu Deus, não. Não. Então, assim, não, e aquela cena em que ele destruiu a própria cena, que acho que era a única cena legal, que é quando o Batman conhece o Flash, que tem um charme aquela cena. Tem um charme. Eu achei uma cena bacana. E nesse filme ele colocou uma trilha pesada nessa cena, cara. Tipo, é como se ele não tivesse conhecido, não fosse uma cena engraçada, fosse uma cena super pesada. Não faz sentido nenhum. Não faz, então, mas então, o uso de trilha é muito ruim, assim, nesse filme, é mal usado, assim, mal usado mesmo. A questão do slow motion, fast forward, né, que ele dominava isso, fazia sentido do modo como ele queria mostrar. Nesse Lembra filme, daquela piada do Você gosta de Futurama? Eu não vou lembrar a piada, eu já assisti isso. Não, mas é que tem uma piada no Futurama muito boa, né, que as celebridades têm a cabeça delas, né, 1000 anos depois e tal. E daí tem a entrega do Oscar, e daí eles dão o Oscar pro primeiro filme totalmente feito em slow motion, que é com a Pamela Anderson. E daí a Pamela Anderson vai lá com a cabeça receber, né? Tipo, o Oscar. Então, mas ainda vai ter esse filme ainda totalmente feito pelo Zack Snyder em câmera lenta. Sim, sim. O Watchmen é quase isso, né? E o 300, né? Mas, por exemplo, é que no Watchmen eu acho que não funciona porque ele quer exaltar uma coisa que não é para ser exaltada, que é a ação dos personagens, né? No Watchmen, no 300 funciona, porque é um filme mais dinâmico e tal, não sei o quê, mas no Liga da Justiça ele usa de forma aleatória. De repente, a cena da Mulher Maravilha é sintomática disso. Tem hora que ela tá veloz, tem hora que ela tá acelerada, então você olha e fala, a cena é muito mal feita, assim, muito mal construída. Então você tem isso, a questão do uso de cores é um horror, assim, ele vai ficando cada vez mais apagado, tipo, mais escuro, mais escuro, mais escuro, chega no final você fala, meu, o que está acontecendo aqui? E a incompreensão dos personagens, né? Mas assim, esses são todos os defeitos que você pode trazer do filme, mas existe um defeito que eu acho que é o essencial, cara, que é o principal, assim, e que é o núcleo que desmonta todo o filme da Liga da Justiça, que é o seguinte, o filme não tem um pingo de humanidade. Você não se importa com absolutamente nada com o que está acontecendo. Você assiste 4 horas do filme e você boceja e você não dá a mínima para aqueles personagens. Seja o Lobo da Steppe, seja o Super-Homem, o que quer que aconteça ali, você não está nem aí para eles. A humanidade, você não tem aquele senso de urgência, de tragédia e tal, que você tem nos filmes, por exemplo, no Ultimato e no Guerra Infinita. Pô, você sente o drama. Não, cara, não tem uma pessoa que não assista os 2 filmes lá, tal, não sei o que, na hora que o Thanos dá o clique, e os caras começam a apagar, que ninguém, não conhece uma pessoa que não tenha congelado no cinema e fala, puta, que cena foda. Porque você tá mexendo com a humanidade da pessoa, tá pensando com a tragédia ali, olha, isso aqui tá sumindo. Nesse filme de Snyder não tem isso, então você não se importa. Então você não se importa que o Batman, que o Super-Homem e a Mulher Maravilha decepem a cabeça do Lobo da Steppe. Você não se importa que tá destruindo tudo. Você olha e fala, legal, tal, sei lá o que você pensa nessa hora. Eu já não conseguia mais pensar. Tipo, e a única cena que tenta emular um pouco de humanidade é uma farsa, que é a cena em que a Marta está conversando com a Lois Lane
e que de repente quando fecha a porta, quem que tá lá é o Ajax. Caçador de Marte. Aí você fala, porra, meu, tipo, que era a única cena que podia ter um mínimo de humanidade Que na original não era assim. Que na original também não era assim, né, no filme de 2017. Então, assim, você não tem um filme desse, com os personagens da DC Comics, que tudo bem, a DC Comics tem uma tradição de personagens que é mais mitológica, que tem mais a ver com os deuses antigos e tal, tem uma monte de teoria por aí, vocês sabem disso melhor do que eu. Mas tem humanidade. Qual que é o grande mérito do filme do Richard Donner? É a humanidade daqueles personagens. O próprio Christopher Nolan traz isso no Batman dele. Ali a tragédia não é só do Batman, você sente assim, o drama daqueles personagens, da cidade, né, dos personagens comuns e tal. Nesse filme da Liga não tem isso. E aí? Quando o Christopher Reeve morreu, foi manchete, foi uma coisa muito legal que o JT fez. Eu trabalhava no famoso e finado JT. Sim. Era um jornal muito legal, tinha umas sacadas visuais, de texto. Era um dos melhores jornais aqui de São Paulo. Não, eu considerava o melhor, né? Mas eu sou suspeito. Mas, enfim, foi manchete, né? Morre o Super-Homem. E eu que fiz a matéria. E eu entrevistei o Sidney Guzman, que quem conhece quadrinho sabe que o cara é o cara que mais entende quadrinho no Brasil, trabalha com Maurício de Souza hoje em dia, né? Ele que foi o responsável por criar essas graphic novels da Turma da Mônica e tal. Uhum. E ele falou uma coisa muito legal no depoimento para a matéria, que foi assim, o Christopher Reeve fez a gente acreditar que o Super-Homem existia. Sim. Né? Cara, o filme é de 78, o filme tem 43 anos. Eu sei bem fácil, porque eu também nasci em 78. O filme tem 43 anos e não ficou, assim, claro, para a juventude de hoje, não são os efeitos, mas não é uma tosqueira. O filme é muito bem feito, muito bem feito. Você olha e tem coisas muito legais naquele filme. Assim, é legal porque, primeiro, o roteiro é do Mario Puzo, né? O roteiro do filme não é do Chris Terrio. Então tem humanidade. O Super-Homem se torna humano pra gente, né? Ele ama a Lois Lane, ele vai lá salvar o gatinho na árvore. Tem muita coisa legal ali, né? Ele se importa com todo mundo, não faz o mal. E no segundo ele se torna humano mesmo, né? Ele abdica, que eu acho maravilhoso. O segundo que é dirigido pelo Richard Lester. E ele abdica da condição dele de super-humano, né? Super-herói, para viver como humano, porque ele ama a Lois Lane. E daí tem aquela cena do caminhoneiro, que é muito boa, né? Que que eu acho até que o Zack Snyder tentou prestar uma homenagem àquela cena, mas o Zack Snyder é exagerado, né? O cara simplesmente dá uns tabef no caminhoneiro chato que bateu nele. No Zack Snyder, o Zack Snyder vai lá, atravessa o caminhão cheio de tora, né, cara? Tipo, do cara que jogou a cerveja, né? Tipo, olha a diferença do negócio. Enfim, isso que você falou é a essência desse filme. Não tem humanidade, é uma animação CGI que você não se importa com ninguém. Não. A impressão que dá é que o Super-Homem, assim, que eu não conheço a fundo, né? Eu falei, eu conheço o Super-Homem do desenho da Liga da Justiça da TV Globinho. Super Amigos. Mas parece... Respeito o desenho dos Super Amigos. Eu acho que ela já pegou uma nova fase do... Não, acho que ela pegava a Liga da Justiça, que é aquela fase mais nova da DC. Não pegava aquela que a gente assistia. Liga da Justiça, É que para mim é Super Amigos. Não, era Super Amigos, que era maravilhoso, que tinha o Brainiac. Exatamente. Mas fala, Clarinha, desculpa. Não, a minha tem a mulher... Eu lembro, falei isso, assim, eu senti muita falta do Lanterna, o Negro, assim, não essa porcaria, aquela porcaria do Ryan Reynolds, mas eu senti falta do Lanterna na Liga da Justiça, porque ele é mais importante que o Cyborg para mim, assim, por exemplo. O Aquaman, na verdade, o Cyborg tinha, o Aquaman que não tinha. E da Mulher Gavião, que é outra personagem que eu gostava bastante. Mas a impressão que dá, assim, pelo que vocês falam, é que o Superman deveria ser moralmente para o universo da DC, o que é o Capitão América para o universo da Marvel. Né? Assim, ele é um bastião de moral, não no sentido moralista da palavra, né? Assim, mas você não vê o Capitão América sentando a porrada em ninguém de graça, né? Não, assim, a questão do Superman,
e aí é que tem esse grande problema da interpretação que o Snyder dá ao personagem, que e é uma pena que ele faça isso, porque eu acho que o Henry Cavill ele tem carisma, ele tem uma personalidade legal, ele tem o looks, né? Ele é um cara bonito, assim, então, tipo, ele é um personagem que você olha e fala, pô, ele teria tudo para ser um substituto à altura do Christopher Reeve, ou para assumir o manto do Christopher Reeve de uma forma muito legal. Só que como ele tá na mão do Snyder, é um horror, porque assim, ele fica aquele monstrengo que não sabe e o Cavill sabe atuar, tanto que você viu o Missão Impossível 6 lá, ele tá muito bem no papel do bigode, inclusive. Só que o tratamento que o Snyder dá pro Superman é uma tragédia, assim, porque é muito tosco, é muito ruim, ele não compreende o personagem, ele não entende a magnanimidade do personagem. O quanto o Superman, ele é um personagem, tipo, que está em prol da humanidade. Ele não é um freak dentro da humanidade, ele se integra a ela, ele quer proteger a humanidade e nas suas filigranas, entendeu? Nas suas pequenas coisas, não é só também ele vai defender contra o grande monstro intergaláctico, não, ele está preocupado com o cotidiano das pessoas, com essa coisa e tal, então por isso que ele é o super-homem. E ele é um símbolo não de moral, mas de bondade, eu acho que esse que é o ponto, claro, não é só uma questão moral, mas é bondade e verdade. Sim, acho que eu falei para e aí é que tá. E onde você percebe isso, que a DC poderia muito bem fazer isso daí com ele? Nos filmes da Pat Jenkins com o Gal Gadot, que é uma paideia, que é uma que é uma educação de uma super-heroína, né? De uma quase semideusa. No primeiro filme ela aprende o que é a verdade. Desculpa, no primeiro filme ela aprende o que é o amor. Ela aprende que o caminho da guerra é uma tragédia, então o que é o amor. No segundo filme ela aprende o caminho da verdade. E assim, nossa, e que filme bom! E do domínio do desejo pessoal. E, cara, vocês gostaram A gente pode fazer um do Mulher Maravilha 84, eu não gostei, cara. Cara, mas é porque, cara, é que tá, o Mulher Maravilha 84, ele, como eu falei, ele tem, obviamente, ele não é um filme perfeito, né, como nenhum filme da DC dessa fase, assim, é perfeito porque tem muito CGI, então às vezes fica ruim e tal, mas a história é muito boa. O que ela tá contando ali é um negócio muito bom, porque a educação é uma educação para a verdade e uma educação sobre o quê? Sobre o domínio das paixões internas, cara. É isso que ela está aprendendo ali. E que que tem a questão do desejo mimético, girardiano e tal. Então é muito bom. Então é um filme que tem uma inocência, né? A personagem da Mulher Maravilha ela tem uma inocência que deveria estar presente no filme, no Superman. E a diferença de atuação da Gal Gadot em relação aos filmes da Pat Jenkins e o filme do Zack Snyder. O filme do Zack Snyder parece uma pessoa comum atuando, né? Não, é o que eu falei. O Zack Snyder tem o mérito de deixar o Gal Gadot feia. Tipo, como que alguém consegue fazer isso, sabe? E por isso eu acho que é uma tragédia com o Cavill. Porque o Cavill na mão de um diretor bom, putz, cara, ele ia ser um super-homem, assim, perfeito, cara. Assim, perfeito. Tem um filme que eu gosto muito dele, que é aquele do Guy Ritchie, com ele e o Armie Hammer. Que é Os Agentes da Uncle. Os Agentes da Uncle, né? Cara, você vê na Missão Impossível, né, cara, como ele tá bem e tal. Ele armando o braço pra bater. Mas assim, eu acho que esse filme ele tem essas coisas, sabe? Tem atores ali, tipo o Momoa como Aquaman é uma porcaria. O filme do Aquaman é horrível, assim, tal. O Flash e o Cyborg para mim são tipo apagáveis assim da história, são muito ruins. E os caras criaram uma narrativa, né? Porque falaram que o Joss Whedon era misógino, racista, o Diabo 4, então ele cortou as cenas do Cyborg por conta disso, então não sei o que. Criou-se uma narrativa para isso também, para querer mostrar que o Cyborg tinha um papel super importante e ele tinha sido cortado por questões raciais, que você sabe melhor que eu que isso é marketing, não tem, tipo, duvido que tenha verdade nisso daí. E o Cyborg fica lá com aquela cara de, como eu falei, né, tipo, sofrido o filme inteiro, e de repente tem um surto lá, faz alguma coisa e fala, putz, meu, que troço chato. E aí eles vão lá. Isso é engraçado, né? Eles vão lá, matam o lobo da steppe, aí você olha pro. Ainda tem 40 minutos de filme, e você fala, puta. Você faz até mal. Parabéns para Maria Clara, né? Parabéns para Maria Clara. Clara. A gente assistir esse filme. Nossa Senhora. Ou ainda. Então, vamos fazer o seguinte: chegamos. Alguém quer falar mais alguma coisa a respeito do filme? Vocês acham que a gente, quer dizer, esgotar nunca esgota, né? Mas vocês acham que a gente por hoje esgotou? Até o meu gato já está com fome. Não sei se vocês estão escutando no fundo.
Ele já até apareceu aqui algumas vezes, ele veio aqui, pulou em mim. E... Você fala mal do Zack Snyder mais algumas vezes, mas algum tempo aqui, vocês conseguem, né? Mas vocês veem do jeito que eu sou besta, não reparei em quase nada do que vocês falaram. E a Mulher Maravilha, 1974, não apenas gostei muito, como fiquei emocionadinha dando esse spoiler, que ela se despediu do namorado, que agora me escapou o nome. Mas eu chorei mesmo que nem uma criança. O namorado é o Capitão Kirk, o nome dele. Então... Me travou a Maria Clara. Eu acho que essa piada ela não vai pegar. Não foi boa a piada. Não, é isso aí. Para quem é muito geek aí. Capitão Kirk, gente. O Capitão Kirk do J.J. Abrams, pô. Eu amo esse filme, amo. O primeiro e o segundo. Star Trek. Mas... Não, meu sarrafo é bem baixo. Vamos dar as notas, então? Bastante. A notícia foi neutra e... o Dia não sabe, né? A gente no final do quarentena no final do programa damos notas para o filme. Nota para o filme? Isso, no final do programa. Mas eu vou ter que dar nota para esse filme, mas não tem uma nota, não tem número, sei lá, de 0 para... Pode dar nota negativa? Pode dar, ué. A gente coloca lá na tabela, a gente tem uma tabelinha da Excel. Só para não ficar injusto, eu dou nota 2 para o Liga da Justiça de 2017 e nota -7 para esse Liga da Justiça de 4 horas de duração e 2 minutos, tá? 4 horas de duração, nem o Lawrence da Arábia eu acho que tem 4 horas de duração. Eu acho que, cara, putz, difícil, viu? Que tristeza, galera. Eu vou dar 5, tá? Porque eu sou uma pessoa muito generosa. Você tinha que dar mais, né? Você que escolheu o filme, você tinha que dar nota 8. Mas eu assisti depois de ter escolhido em minha defesa. Eu não escolhi porque é ótimo, eu escolhi porque eu queria ver. Tá. Eu vou dar a nota que eu dei no IMDb, porque eu sou do tipo que vai lá no IMDb e dá a notinha. Aliás, eu cheguei lá e fiquei escandalizado, a nota estava 8,2. Mas olha só, Jones, mas isso é um caso que a gente poderia até adiantar um pouquinho mais aqui o programa para falar sobre isso. Isso daí é muito da narrativa que foi criada em torno do filme, e não pelo filme. Os caras, eles não estão analisando o filme. Eu vi as críticas que eu li, os caras, metade da crítica é o cara falando da história inteira que levou o Zack Snyder a fazer o Snyder Cut, e, sei lá, 2 parágrafos falando do filme. E aí você fala, então assim, as pessoas não estão analisando o filme em si, as pessoas estão analisando a história que foi construída em torno desse filme, que é o Zack Snyder foi um cara sofrido, que perdeu a filha, que foi sacaneado pelo estúdio, aí chamaram um vilão, Joss Whedon, para acabar com o filme dele, e agora ele retorna graças aos fãs. É isso que foi criado, a narrativa criada em torno dele foi essa. Mas aí quando você vai lá e assiste o filme, você fala, bom, é o mesmo filme de 2017 com coisas a mais, né? Com explicações. Ai, meu Deus, desculpa, não tô dando muita risada. Mas por isso eu tô rindo. Bem que você se divertiu vendo o filme, puxa. Mas é tipo de um humor que, nossa, cara, como eu falei, fiquei tonto. Mas assim, é isso, as pessoas não estão analisando o filme pelo filme, entendeu? O que ele significa, como ele representa, como que a história está sendo contada, o que os personagens estão representando ali e tal. E para mim, todos esses fãs da DC que estão dando nota 8, 9, 10, estão elogiando o filme do Zack Snyder, a única coisa que eu falo é assim, olha, eu torço para que o Zack Snyder faça filme para DC pelos próximos 50 anos, que é para acabar com a mitologia da DC Comics, enterrar tudo que a DC Comics construiu nesses cafundó aí do Zack Snyder, porque é o que vocês merecem, viu? O pior é que nem se conecta, né? Por exemplo, vai ter esse Batman do Matt Reeves, que não se conecta com esse Batman, sei lá qual que conexão que os caras vão fazer. Mas essa daí eu acho que é a única vantagem que a DC Warner tem hoje em dia, do tipo, por exemplo, um filme, a gente não comentou aqui, mas um dos melhores filmes que a DC fez foi o Aves de Rapina, que é um filme modesto, que não custou muito caro, que é super divertido, tem umas sacadas super interessantes, assim, você dá risada, tem umas coisas meio edgy, assim, no filme, que é muito legal. Vai vir o do James Gunn agora, o Esquadrão Suicida, que para mim vai ser o grande filme da DC Comics, assim, dessa fase. Acho que essa fase, né? Porque o grande filme da DC é o Super-Homem. Não, sim, tô falando dessa fase, né? Dessa fase, para deixar bem claro. E o Batman do Matt Reeves provavelmente vai ser bem interessante, então, mas isso é uma vantagem, né? Do tipo, para os caras, assim, porque eles vão atirando para tudo quanto é lado, de vez em quando acertam um filme lá,
e faz uma boa bilheteria e tal. Mas nesse universo do Zack Snyder é que é o problema, né? Ele vai, se os caras continuar destruindo isso daí tudo, e teve muito mais coisa que dava para falar aqui, mas acho que a gente aí... Mas você tem razão, cara. Essa é uma coisa boa da DC, porque pode ser que um dia apareça um executivo maluco e dê o Batman pro Aronofsky, né? Tipo, que nem os caras, vamos pegar um cineasta da nova geração que é bacana. Mas isso é uma coisa que, por exemplo, me irrita um pouco na DC. Assim, para que fazer outro filme do Batman? Você tem um catálogo imenso de personagens da DC Comics, por que você vai fazer, tipo, outra versão do Batman? Tipo, você já tem o Batman do Tim Burton, aí você tem nossa, esqueci, o Michael Keaton, aí você tem o Joe Schumacher. Por que não conserta o exemplo grande com o Ryan Reynolds? Conserta o Lanterna, faz um Lanterna novo mais legal. Tem N personagens assim, mas tipo, aí vai lá outro filme do Batman, você fala, putz, legal, né? Mas quantas vezes você consegue saber, quantas vezes você consegue ver e se surpreender com a origem do Batman, com os pais sendo assassinados, com não sei o quê, eu sou o Dark, deprimido aqui, vou enfrentar bandido para curar. Tipo, enche meu saco, sabe? Nesse ponto eu acho que a Marvel tem novamente conseguido fazer umas coisas muito mais interessantes. E você vê, a Marvel nessa nova fase dela agora, ela pegou personagens que são da quarta linha da Marvel, que é a Wanda, o Visão, o Falcão e o Soldado Invernal, que assim são tipo, e tá lançando as séries, e as séries estão muito boas, assim, se sustentam sozinhas e tal, e são parte integrantes assim do universo. Não sei se vocês viram ou não, mas é muito bom. Você viu, Jones? Cara, eu não tenho paciência para Marvel, eu não sou entusiasta, cara, que nem você. Eu tenho um ódio dos filmes dos Vingadores, cara. Eu dormi, eu acho que quase todos no cinema. O Jones é um decenalta mesmo, assim. Não sou decenalta. Eu gosto do Super-Homem, E gosto do Batman do Tim Burton, mas que eu sou velho, cara. Sabe aquele velho que chega aos 20 anos de idade e para de gostar de coisa nova? Sou eu. Não é mentira, eu gosto de muita coisa nova, mas eu tenho um apreço muito grande pelas coisas. Mas é interessante, porque na verdade as pessoas às vezes acham que eu sou Marvete e tal, não sei o quê, mas na verdade eu gosto dos personagens de heróis, assim, dos filmes e tal. Então eu queria muito ver grandes filmes da DC Comics, como eu gosto muito de ver os grandes filmes da Marvel e as séries da Marvel e tal. Não tenho essa. Me incomoda quando os caras erram a mão, né? Aí é foda, aí fica problemático. Mas eu gosto mesmo e tal. Mas assim, só pra... essa série, a WandaVision e a Falcão e o Soldado Invernal, são personagens de quarta linha da Marvel e que os caras estão dando um tratamento muito legal, bem cuidado. As séries são visualmente muito legais, assim, a narrativa delas funciona... Mas as séries da DC não são bacanas? Eu não sei, eu não assisto, porque a última série da DC que eu assisti e eu gostei foi aquela que passava na Globo, depois do Fantástico, as novas aventuras do Superman, que era com o Tim Kaine ainda e com a Desperate Housewife lá. Eu esqueci o nome dela, mas eu sei qual série que é. Mas assim, assim, é que eu não acompanho muito as séries da DC. Eu já vi alguns episódios, algumas coisas já tentei. Aí tem umas coisas que rolam aqui e tal. Funciona mais ou menos. Por exemplo, Patrulha do Destino, que é tipo uma coisa muito alternativa, tá passando na HBO. É muito boa, por exemplo. É muito boa mesmo. Mas as séries mais que passam na Warner Channel e tal, é meio novela teen, sabe? É coisa para meio que... Assim, é meio teen, assim, o negócio. Onde a DC funciona para valer mesmo são as animações, as séries animadas que são do... eu esqueci agora, me escapou o nome dele, mas é o Tim... Eu ia falar Tim Sale, eu acho que eu errei aqui. Tim Miller? Não, do que produz as séries da DC de animação. Não sei, mas eu tô louco para começar a assistir, porque eu vi que eles fizeram em animação Entre a Foice e o Martelo, né? Superman Entre a Foice e o Martelo. Pô, eu tô louco para ver isso. Isso daria um filme que não precisa ter correlação nenhuma com o universo, né, atual, né? Com esse universo criado no cinema. Sim, e que dá para fazer um baita filme, dá na mão de um diretor aí bacana, que fica um filme bacana. Mas enfim, só para falar assim, então a DC é que são núcleos muito diferentes a DC, né? Eu cheguei a citar um pouco isso. Eles funcionam de forma meio muito independentes e tal. É bom e é ruim, porque assim, tem coisas que funcionam bem, tem coisas que não. Mas dentro desse universo que a Marvel está criando, está funcionando bem.
esses personagens. E aí você vê os caras fazendo isso daí com a Liga da Justiça, você tem vontade de chorar. Eu, pelo menos, eu tenho vontade de chorar. O pior é que fizeram propaganda, né? Tipo, HBO Max, não sei o quê. Porque é para vender, né? Para vender a assinatura da HBO e tal. Enfim, a Disney fez a mesma coisa, tanto que eu assinei a Disney para ver o Mandalorian, para ver as séries da Marvel e tal. Faz parte do jogo, só que você acreditar que o marketing é a verdade já é outra história. Eu vou assinar o Disney Plus quando tiver o catálogo da Fox lá dentro. Enquanto não tiver, eu não vou assistir. Já tem os Simpsons, já tem. Não, mas é o catálogo de. Não, mas tem. Um monte de coisa. Tem os Simpsons no Disney? Tem não todas as temporadas. Tem as últimas 3 temporadas, se eu não me engano. Ah, não, mas essas temporadas novas dos Simpsons não servem nem para. Os Simpsons é até a 8ª temporada. Depois é que nem um amigo meu disse que os Simpsons, quem assistiu durante ali o começo, década de 90, e depois começou a ver de volta, que nem encontrar um amigo querido da infância que está na Cracolândia. Assim, tipo. É terrível mesmo. Mas considerações finais, a gente faz considerações finais agora? A gente já está falando, como que é? Não, a gente faz uma recomendação. Eu não falei, eu não falei para você, mas a gente faz uma recomendação assim de algo que não tenha nada a ver com o que a gente falou, mas pode ter até a ver. Assim, uma recomendação. O que você está assistindo, bacana, para recomendar aos nossos ouvintes e telespectadores? Então vamos lá. Me dá um segundo aqui para eu pensar. Bom, eu recomendo vocês assistirem WandaVision e Falcão Soldado Invernal, da Marvel, que estão muito legais as séries, muito boas mesmo, acho que vale a pena. De leitura de gibis, o que eu vou indicar aqui? Pô, você já tem me avisado, porque eu já preparava alguma coisa, agora tá me pegando aqui. Então deixa eu te fazer uma pergunta para você indicar. Você não acha bacana O Reino do Amanhã, do Alex Ross? Que eu poderia dar um baita... Não um filme, né? Daria vários filmes, né? O Reino do Amanhã. Eu acho que o Reino do Amanhã é, digamos, aquilo que o Zack Snyder queria fazer e não consegue fazer. Na verdade é essa, assim, do tipo... eu acho que aquilo que o Zack Snyder tenta enxergar nos personagens dele, que eles são representantes dos deuses antigos, como seria o mundo ser um super-homem e tal, não sei o quê, o Alex Ross faz muito melhor no Reino da Manhã. Então, acho que, assim, o Reino da Manhã é fantástico, assim. Mas coisas que eu andei lendo esses dias, assim, que eu acho que é legal, que não foge um pouco, mas é gibis, mas que são coisas muito boas. Nossa, faltou a voz aqui. Saiu uma edição do Anel do Nibelungo, que é uma adaptação da ópera do Richard Wagner, pelo P. Craig Russell, pelo Pipoca Nankin, que é fantástica, assim, é muito boa, assim. Ele usa os libretos do Wagner como referência, ele constrói toda a história, então é muito legal, isso daí vale muito a pena. A autobiografia do Woody Allen, também, eu terminei de ler esses dias e é sensacional. Um dia que vocês quiserem falar sobre o Woody Allen, pode chamar aí que a gente vai lá falar sobre o Woody Allen com o maior prazer do mundo. E ele meio que... você lê a biografia, então você entende que toda aquela palhaçada que a ex-esposa dele, a Mia Farrow, está fazendo, é um crime, assim, que ela está fazendo com toda essa história, então é muito boa mesmo. E vou terminar falando do quê? Assim, eu acho que, por enquanto, é isso. Muito bem. Então, eu vou recomendar, quem quiser saber mais de quadrinhos, das inspirações, né? Por exemplo, o Batman do Nolan, o primeiro, e é muito inspirado no Batman 1 do Frank Miller. Sim. Então, vale a pena ir atrás do Batman 1 do Frank Miller, porque é bem bacana. Uma coisa que eu gostaria de ver bem feito, Batman, que eu esperava que o Batman Superman fosse, que é o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller também, que é muito legal, porque se o Zack Snyder, ou sei lá, qualquer um fizesse, naquele ambiente político, que foi muito parecido, a era Trump, a era Reagan, hoje em dia o Reagan é o cara que até a esquerda de vez em quando fala bem e tal, mas na época o Reagan era tão odiado quanto foi o Trump. E o Reagan, no quadrinho do Frank Miller, ele era o cara assim, tipo, o Super-Homem era o cachorrinho do Reagan.
Então, isso seria muito legal, fazer um negócio assim, uma conotação mais política, e o Super-Homem mais politizado, enfim, seria legal. E, para terminar a recomendação, O Reino da Manhã, e tudo isso está disponível no Brasil, acho que pela Panini, tem capa dura e tal. É uma graninha, mas vale a pena. Vale. Eu posso... vocês me permitem fazer um jabá aqui? Claro, faz. Tá. Fazer um jabás, assim, que não é nem tanto pessoal, assim, mas tem um programa, um podcast, que é o Episódio Piloto, que é produzido pelo Vicente Renner e pelo Douglas, que tem um que é específico, tem vários, aliás, sobre o Watchmen, sobre o Cavaleiro das Trevas, sobre vários desses quadrinhos que você está falando aí, personagens. Então, para quem quer conhecer um pouco mais, pode seguir lá o pessoal do Episódio Piloto, que é muito legal, e as discussões são bem profundas, assim, sobre os personagens. Discute-se muito esses aspectos que você está falando aí. Então, é muito bom. Inclusive, com o pessoal do Episódio Piloto, eu gravei um outro podcast, aí não sobre o Snyder Cut. Então, tipo, eu tô falando sobre o Snyder Cut meio automático. E, assim, esse podcast vai pro ar depois desse daqui, né, tal, contratualmente falando, a gente já vai assim, mas se vocês quiserem aprofundar a discussão sobre ou ouvir mais malhação em cima do Zack Snyder, depois escutem lá esse podcast que vai pro ar aí nos próximos dias, que ficou muito legal assim também. Mas, Gil, não precisa se preocupar, se quiser lançar o podcast amanhã, tá pronto. Não precisa esperar, porque eu não tenho esse tipo de coisa. Eu acho que são coisas que vão se complementar, afinal de contas. Não, mas está super tranquilo, já está combinado, está combinado. E, assim, e foi legal ter conversado com o pessoal sobre ter essa conversa, porque ajudou a clarear muita coisa, assim, muita coisa que eu trouxe até aqui para vocês. Então, eu agradeço também aí pro pessoal lá, pro Vicente, pro Luiz Vilaverde, que cuida do Extremistão Podcast também, que também a gente conversou juntos lá nesse papo e tal. Então, eu agradeço a eles aí. Então, só queria deixar um agradecimento aí pro pessoal. E a recomendação para vocês aí, se vocês querem seguir um pessoal muito bom que fala sobre cultura pop, quadrinhos e tal, siga essa turma aí. Se o Dio tá participando, eu dou o meu aval. Se tem o Dio, a gente aprova. O Dio me salvou de ser uma templariazinha de Twitter em questão de cultura pop. Aliás, ouvinte, quem está nos assistindo no YouTube, eu fechei a minha câmera porque está relampeando muito aqui no Rio de Janeiro, então é por isso que a minha internet está muito ruim. É muito interior, né? Eu também falo relampeando, Maria Clara. Relampeando. Relampejando. Não, mas eu também falo. Como eu sou do interior do Paraná, também, até hoje, eu não aprendi a falar relampejando, é só relampeando mesmo. Pois é, então, tá relampeando, caindo um monte de raio aqui em Niterói, então é por isso que a minha internet tá ruim, assim, eu gravei um monte de podcast de dia, agora não é porque é no Rio de Janeiro, não, é porque tá relampeando. Exatamente. Não, mas aqui é made in Morena, não me mistura com essa gentalha, então relampeando. Muito bem, então. Minha recomendação vai ser o que a gente já falou, A Mulher Maravilha, 1984, que achei um filme maravilhoso. Eu que não reparo nessas coisas, reparo tudo que vocês falam do Zack Snyder, achei mediano. E o dela saiu, nossa senhora, chorando como uma criança. É porque eu sou bem besta mesmo, mas é lindo o filme, é incrível. Achei a história muito legal, bem interessante. De quadrinho, foi o único quadrinho que eu li na vida, foi um presente de aniversário, que é o Demolidor, né, que eu ganhei, até esqueci o nome dele agora, eu mostrei para o Jonas esses dias. Demolidor, A Queda de Murdoch, do Frank Miller com David Mazzucchelli. Meu Deus do céu. O nome do Demolidor é o Matt Murdock. Não, eu sei, eu esqueci o nome A Queda de Murdoch, eu esqueci a continuação do nome do quadrinho. Tá falhando até tua voz aí, tá relampeando muito, hein, Maria Clara? Fala mais perto do microfone, alguma coisa, porque tá falhando, tá alto e baixo. Maria Clara, pede um aumento aí, pessoal da Gazeta, e melhora a sua internet, meu. Pois não, fala com o teu chefe. Não, a minha internet é boa, mas é porque eu não tenho o que eu fazer hoje, vai ficar assim. Bom, é isso, eu recomendo o Demolidor, A Queda de Murdoch, gostei bastante. O duro do Murdoch, que ele nem viu para onde ele estava caindo, né? Mas ele sentiu. Uma frase
Pois é. Puxa Nossa vida. senhora, Maria Clara, agora tua voz tá no fim do túnel lá onde o Aquaman foi salvar o pessoal lá. Olha que eu tô assim, colando a cara no lado para falar, não tem mais como eu chegar mais Maria perto. Clara, depois você faz uma gravação em off, aí o Jones encaixa aí, porque não deu para entender absolutamente nada do que você falou. Não Ok. deu mesmo. Puxa Tá. vida. Mas assim, eu só queria terminar também falando uma coisa assim, como eu falei, não é uma questão de odiar o Zack Snyder nem nada. Eu espero que tenha passado aqui a impressão de que a gente tentou fazer uma análise, obviamente brincando, fazendo uma zoeira aqui, outra ali e tal, mas fazer uma análise meio crítica mesmo do filme, assim, olhar para o filme e falar assim, putz, o filme funciona nos parâmetros que o próprio Zack Snyder se coloca como cineasta. Esse que para mim é essa que é a grande resposta do filme, sabe? Se é sim ou não. E eu acho que não. Ele não é nem um bom filme do Zack Snyder. Esse que é o ponto, entendeu? Então, eu peço aí pro pessoal que, sei lá, fica achando que a gente dá. Não, fica tranquilo, tá, Gil, que o pessoal que ouve a gente acaba com os filmes aqui e o pessoal curte. Eu acho que é o pessoal que vem aqui para ver. Não, e tem filmes que a gente fala muito bem. Por exemplo, o último filme que a gente fez, o último que foi o Projeto Flórida, todo mundo falou muito bem. Uhum. Mas é um pouco isso do tipo, seja analisar positivamente ou negativamente um filme, eu acho que o mais importante é você tentar entender aquela obra e nos termos que ela se coloca. E para mim esse que é o grande a ruindade do filme do Zack Snyder da Liga da Justiça é essa, que nem nos termos que ele mesmo coloca o filme funciona. Né? O filme se desmancha o tempo inteiro ali e tal, não sei o quê. Que se você compara o filme da Liga da Justiça com 300 parece uma obra-prima do, sei lá, do Ingmar Bergman, sabe? Parece o filme do Kurosawa, quando você compara com a Liga da Justiça. Então, assim, comparando filmes do mesmo cineasta, não estou nem levando para outro meio, nem nada, assim. Então, eu espero Não, e que... a gente gosta, né? A gente gosta do Madrugada dos Mortos. A gente não odeia o Zack Snyder de maneira alguma. Não mesmo. Na verdade, eu acho que o Zack Snyder precisa de amigos como a gente. Sou o Tipo, cara para dar um toque, né? pra dar um toque do tipo, Snyder, pô, isso aí não, bicho, não faz isso, não é assim, né, meu? Ele falta amigos na vida dele, eu acho que esse que é o problema do Snyder. Pode ser isso, hein? Tá faltando gente para dar um toque no cara. É, Aliás, falta para muita gente, né? Isso daí. porra, falta pra caramba. Maria Clara, liga o vídeo que daí pelo menos a gente consegue ler o teu lábio para você fazer as saudações finais. Vocês estão me vendo, assim, minimamente, me ouvindo? Tá Sim, melhor, pô, tá melhor. é O melhor. vídeo fica melhor. Pois é, coisa estranha. Bom, muito obrigada, Dio, aqui pela presença. Bom, Imagina. o Jonas é meu chefe, o Jonas eu falo com ele todo dia. me atura a distância every freaking day, então não tem nem, enfim, amanhã estamos aí. Eu vou deixar de novo, depois eu gravo minhas recomendações aqui. Fiquei feliz de gravar, gosto muito de ouvir o Dio falar. Eu estava dizendo antes que o Dio me salvou de ter uma templária muito chata, caçando imaginação moral nos filmes da Disney, sabe? Esse tipo de gente, assim. Também que o Dio me resgatou dessa vala. E, enfim, gosto muito de ouvir vocês falando sobre o assunto, né? Eu não sou uma pessoa entendida, mas foi divertido. Espero que o nosso ouvinte tenha gostado aí. O pequeno tá dando tchau. Tchau, pessoal. Então, muito obrigado pelo convite. Até uma próxima vez, se Deus quiser, e que não seja sobre um filme do Zack Snyder. Não, vamos te chamar para fazer um filme bom da próxima vez. Pelo amor de Deus, hein? Valeu, gente.